Olá, uma pausa na sua navegação. Você mora no exterior ou tem vontade de morar no exterior? Então fica ligado neste vídeo que eu vou dividir dicas para você navegar aí a vida no exterior com muito mais segurança, cuidando da saúde e também lidando com as situações de risco, situações de emergência de uma maneira muito mais saudável e até tranquila. As dicas que eu vou dividir com você neste vídeo, eu pratico elas no meu cotidiano, porque tem muitos anos que eu moro fora do Brasil. E eu também divido essas dicas com os meus clientes. Meus clientes são estrangeiros e muitos deles moram fora do país de origem. Aí eu tenho cliente, por exemplo, que é americano e mora na China, cliente britânica que mora em Singapura, cliente queniana que mora na Austrália. Então, essas dicas aí é um apanhado da minha experiência pessoal e também aí das minhas observações da vida aí dos meus clientes que moram fora do país de origem. Para ilustrar essas dicas, eu não vou só numerar as dicas assim, para mostrar a importância delas, eu vou falar a dica e também vou trazer um caso clínico ou então um fato da minha experiência pessoal para você entender como que atitudes pequenas podem sim fazer uma diferença imensa na nossa trajetória no exterior, principalmente quando a gente se encontrar aí numa situação de emergência. Eu vou numerar. Assim, vou tentar aqui, eu enumerei as dicas aqui, vou para tentar seguir uma ordem, tá? Elas vão parecer um pouco básicas, mas tem um porquê por trás e eu espero que você consiga entender. Então vamos lá. A primeira dica é você dividir informação com a sua rede de apoio no Brasil. A sua rede de apoio no Brasil pode ser sua família, seus amigos, seus parentes, enfim. Você tem que dividir a informação com sua rede no Brasil, sua rede de proteção no Brasil. Qual informação você vai dividir? Você vai dividir o endereço da sua casa, o endereço do seu local de trabalho ou estudo, e também as informações do consulado ou embaixada brasileira mais próxima da sua cidade, que são o endereço do consulado, o e-mail do consulado, o telefone do consulado e o telefone de emergência do consulado. Isso é muito importante porque numa situação de urgência, às vezes as pessoas ali no auge, né, do desespero, do pânico, é muito difícil lembrar, eu vou procurar, eu vou procurar se tem uma embaixada na cidade do fulano. Nessas situações é muito difícil você conseguir pensar de uma forma assim tão lógica e racional. Então é importante que a sua rede de apoio no Brasil tenha de fácil acesso essas informações. Da mesma forma, é muito interessante você se apresentar para o consulado ou embaixada brasileira mais próxima da sua cidade. Como assim se apresentar? E você chegar lá e bater na porta e falar: Oi, eu sou Thalita, a psicóloga dos gringos? Não. É você simplesmente pegar o e-mail da embaixada ou consulado brasileiro, escrever um e-mail e falar: Oi, meu nome é Thalita, sou psicóloga dos gringos, eu vim para esse país, cheguei aqui no ano tal, este é meu endereço, eu estou me apresentando, eu sou psicóloga, este é o meu local de trabalho. Muito obrigada, tchau. É só um e-mail para você ali se apresentar, falar o que que você faz, há quanto tempo que você está naquele país, o que que você faz, onde você mora. O pessoal da embaixada, do consulado, eles são altamente treinados, então, assim, eles não vão te responder de forma rude, eles vão acolher aquela informação, eles vão guardar aquela informação com toda certeza, e se algo acontecer, eles vão saber
como e onde te encontrar. E eu vou além, e eu sugiro, e é uma coisa que eu fiz e que eu percebi que foi muito útil para mim durante a época do Covid, que mesmo que você mude de casa dentro da cidade, né, que você mora, é muito importante você avisar o consulado. E aí, vamos supor, se eu moro na cidade de Nova York, e eu moro num bairro A e vou mudar para o bairro B daqui a um mês, quando eu mudar para o bairro B, eu mando um e-mail de novo. Olá, fulano, lembra de mim? Psicóloga dos gringos, tá ali, tá aqui. Eu estava morando naquela casa lá, agora eu tenho este é meu novo endereço. Muito obrigada, aquele abraço, tchau. Numa situação como o Covid, eu espero que a gente não tenha nenhuma situação parecida, fazer esse movimento de informação fez muita diferença, em que a embaixada soube aonde que eu estava, que eu mudei de casa, o que eu estava fazendo, qual que era a situação ali do meu bairro durante a época do Covid. Isso é muito válido, né? Com relação, ainda com relação à embaixada, é muito importante, né? Antes, só fazendo um parênteses, se você já está no exterior há mais tempo e ainda não fez essa apresentação, não se sinta envergonhado, sabe? Vá lá, manda um e-mail, fulano, eu ouvi lá a psicóloga dos gringos, ela falou que eu poderia me apresentar, eu sou fulano de tal, já moro aqui já tem 10 anos, e estou escrevendo, esse é meu endereço, eu trabalho com isso. É, mas o que você está fazendo ali? Você está construindo uma rede de apoio e uma rede de proteção em um ambiente que não é familiar, né? Que mesmo que você está ali há 10 anos, é um ambiente ali que é, ainda não é familiar, né? Então, isso é muito importante. Com relação à embaixada, consulado, você vai procurar na internet a informação, né, o endereço, o telefone, o e-mail, o telefone de emergência. Você vai imprimir essa informação e você vai plastificar essa informação. E você vai andar com essa informação na mochila, na bolsa, na carteira. O que eu falo para os meus clientes é imprime vários, que aí você não precisa mudar de papel toda hora que você muda de bolsa. Imprime vários, plastifica e anda com aquilo na bolsa. Você pode ir até além e imprimir também aquela parte do seu passaporte que tem a sua foto. Thalita, eu não quero expor assim. Então, no verso da informação do consulado, você coloca o seu nome e o número do seu passaporte. Só isso. Ou então, você coloca ali o telefone de alguém importante para você. E por que que isso é importante? Eu acho que eu vou trazer um caso de um cliente que vai te ajudar a entender. Eu tenho um cliente que ele é da Sérvia e ele morava num país asiático X. E teve um dia saindo do trabalho à noite, ele escorregou, estava chovendo, úmido, o chão molhado, ele escorregou, bateu a cabeça, caiu de mau jeito, quebrou o ombro e quebrou a clavícula. E aí, como ele bateu a cabeça, ele desacordou. E aí, não tinha ninguém conhecido por perto, ele já estava longe do trabalho. Levaram ele para o hospital e demorou assim, acho que um dia, né, até esperar ele desacordar, responder a medicação, para descobrir da onde que ele era, quem ele era, para quem ligar, para quem informar. Então, se este cliente tivesse aí esse papelzinho anotado com, né, o nome da embaixada dele, o telefone de contato, isso seria aí, talvez a história poderia ter sido um pouco diferente. Teria evitado a queda? Claro que não. Mas o resultado poderia ser, sim, diferente. E aí, você pode personificar, né,
esse papel plastificado. Você pode aí, por exemplo, colocar o nome de algum contato seu com o telefone, ou então você pode, se você tem alguma doença, né? Se você sofre de algum mal, se você sofre, por exemplo, de pressão alta, você pode colocar no verso, né? Meu nome é Thalita, passaporte tal, eu sofro de pressão alta, ou então eu tomo medicamento X, ou então eu tenho alergia a B, C, D, ou então eu tenho diabetes, meu medicamento está em tal lugar, ou coloco o nome do medicamento. Caso você tenha o plano de saúde, você pode sim imprimir geralmente o plano de saúde, alguns que eu sei, você tem um cartão virtual, né? E para desbloquear o telefone, né? Assim, dependendo da situação, como esse cliente meu, ele caiu, desacordou, não tinha como desbloquear o telefone dele. Então, assim, não tinha como adivinhar se ele tinha plano de saúde nem nada. Então, você pode imprimir, né? Caso você tenha plano de saúde, imprima aí o seu cartão virtual, plastifique e ande junto na bolsinha, várias versões. Então, você pode personificar essa sua identificação, né? Ou essas peculiaridades da sua identidade. Isso é muito, muito importante. Uma outra coisa, né, que você tem que dividir com a sua rede de apoio no Brasil é a sua rede de apoio no exterior. Então, você vai fazer meio que aí um intercâmbio, né? Você vai dividir, pegar uma pessoa, seja um amigo, um confidente, uma pessoa que você confia no exterior. Você vai pegar o nome dessa pessoa, o e-mail dessa pessoa, o telefone dessa pessoa, as línguas que essa pessoa fala, e você vai passar essas informações para a sua rede de apoio no Brasil. E você vai fazer um movimento inverso, porque é um intercâmbio. Você vai pegar as informações, as mesmas informações da sua rede de apoio no Brasil e vai passar para o seu melhor amigo, melhor amiga. E aí eu vou trazer um exemplo pessoal. Quando eu fui para sair do Brasil, eu fiz amizade, aí conheci aí, hoje se tornou minha melhor amiga. Ela é alemã e ela não fala português, mas chegou um momento da nossa amizade que eu falei com ela, Marilena, deixa eu posso trocar seu contato com meus pais? Você fica com o contato dos meus pais, caso aconteça alguma coisa. Ela topou, e aí eu peguei o telefone dela, o WhatsApp dela, o e-mail, falei o nome dela, as línguas que ela fala, aonde que ela trabalha, né, o nome completo, e passei para os meus pais e fiz o movimento inverso. Aí você vai me perguntar assim, ah, Thalita, mas ela não fala português, seus pais não falam alemão. E aí, se acontecer alguma coisa? Bom, se acontecer alguma coisa, se não for possível, por qualquer motivo, entrar em contato com a embaixada, a sua rede de apoio tem o contato de alguém mais próximo a você. Ela pode aí, uma pessoa que é além da embaixada. E aí é interessante você trocar informação, né? Falar, né? Olha, fulano, meus pais falam português. Ó, pai, mãe, minha amiga só fala, sei lá, só fala inglês. É importante você falar a língua que essa pessoa fala, porque em caso precise, né, de que a informação seja trocada, a sua rede de apoio vá procurar alguém que fale a língua dessa pessoa, ou a sua amiga, o seu amigo, vá procurar, né, vai usar um tradutor, ou vá procurar alguém que fale o português para entrar em contato, com a sua rede de apoio. Isso é muito importante. Se você ainda, né, mudou recentemente, não fez amigo, então, assim, não tem problema, você vai fazer, você vai conseguir perceber qual que é a pessoa que você gostaria ali de dividir essa informação. Se você troca de amigo, ou conhece pessoa que você tem mais afinidade,
continue trocando, fazendo esse intercâmbio aí com a sua rede de apoio, porque isso só vai aumentar, né, a sua rede de proteção no exterior, né? Que quando a gente está no nosso país de origem, a nossa rede de proteção é enorme, a gente às vezes não consegue perceber que aquelas pessoas ali são, né, uma rede de conexão, uma rede de apoio, e caso algo aconteça com a gente, né, várias pessoas ali vão ficar sabendo, e a gente está construindo aquilo dali ainda quando a gente está no exterior. Então, assim, quanto mais pessoas a sua rede de apoio no Brasil tem contato, né, tem ali aquela informação, é muito melhor para você. Né, que é totalmente diferente, não é forçar a amizade, é só trocar ali as informações, né, de contato. Então, isso é muito importante. Uma outra dica que é importante a gente ter é a gente, no nosso telefone, a gente ter o contato, né? Não só o contato da nossa embaixada, o telefone de emergência, mas também a gente ter o número dos telefones úteis. E o que que eu falo de telefone útil? Eu estou falando aqui do Corpo de Bombeiros, da Polícia Local, da Delegacia de Mulheres, caso haja, do órgão responsável por assuntos estrangeiros ou imigrantes. É muito importante a gente ter esses números em mãos no nosso telefone celular. Ambulância, né, também é um número muito importante da gente ter, ou o hospital que você vai, né, que você tem costume de ir, é muito importante, né? Isso assim é super, super essencial para você que está indo, faça essa pesquisa e é sempre bom se você já tem esse contato no seu telefone, de tempos em tempos, procura fazer uma atualização, veja se mudou, veja se tem algum órgão novo que pode aí te ajudar num momento de risco, né, num momento aí de emergência. Então, é sempre bom a gente ter, mas a gente também fazer uma atualização, uma revisão dos números que a gente tem aí no nosso telefone. E aí, gente, com relação ao nosso, ainda com relação ao nosso telefone, é muito importante a forma como que a gente salva os contatos na agenda do nosso telefone. Por quê? Desculpa. Quando a gente vai no exterior, né, se algo aconteça com a gente, a pessoa abre o nosso telefone, ela não vai saber, ela não fala a nossa língua, não fala o português, ela não vai saber quem é quem na nossa rede de apoio. Então, vamos supor, se a gente salva lá no telefone mãe, pai, irmã, prima, uma pessoa, né, um gringo, ele vai abrir nosso telefone, primeiro que ele vai falar que língua é essa, né? Que língua que está escrita aqui. Até ele desvendar que língua, né? O que que isso significa? Então, é muito importante a gente salvar os nossos contatos de uma maneira que seja possível identificar quem é quem na nossa rede de apoio. Então, se você tem lá mãe, você não vai escrever mãe em português. Você vai escrever a palavra mãe em inglês e ou no idioma do país que você está. A mesma coisa. Pai, você não vai escrever pai em português. Você vai escrever pai no idioma do país que você está, ou então em inglês. E aí eu vou trazer um caso clínico que aconteceu outubro, no final do ano passado, que exemplifica muito a importância disso. Eu tenho um cliente, ele é americano e ele morava no Japão. E ele foi para o médico fazer um exame, nada demais. No ele fazer o exame, saiu o resultado, foi um resultado inesperado, e por conta disso, a equipe médica pediu para ele destravar o telefone dele. Ele destravou o telefone. E aí, gente, acabou que ele teve que ser entubado. Ele destravou o telefone e aconteceu um problema, ele teve que ser entubado. A equipe médica,
ela não conseguia encontrar quem era a mãe, quem era o pai, quem era o irmão, quem eram os contatos ali deste cliente. Apesar dele ser americano, ele não salvou no telefone dele, tipo assim, mãe, pai, ele salvou o nome, né, as pessoas da rede de contato dele, ele só colocou o nome delas. Então, por exemplo, sei lá, a mãe dele chamava Maria, ele não colocou no telefone dele mãe, ele colocou Maria. O pai dele chamava José, ele colocou José, ele não colocou pai, né? Nem em inglês e nem em japonês, no caso aí, né? Do país que ele estava morando. Então, assim, o pessoal, a equipe médica teve que entrar em contato com a embaixada teve um trabalhão para entrar em contato com a família, porque tinha aí que autorizar isso, assim, foi tudo muito caótico, porque ele precisava de autorização para entrar numa cirurgia, né? Então, assim, a embaixada não podia autorizar. Quem podia autorizar era a família, né? Então, assim, foi assim um processo muito complicado para conseguir achar alguém ali da família. E isso nós estamos falando de uma pessoa que é nativa em inglês, né? Que a forma como que ela salvou ali os contatos do telefone não foi útil para uma pessoa desconhecida, né? E ele já tinha ali o telefone travado. Então, assim, é muito importante quando a gente está no exterior. É, a gente tem sim que pensar nessas situações, né? Se o meu telefone for destravado por um desconhecido, se eu me encontrar aí, tipo nessa situação desse cliente que eu descrevi, essa pessoa vai conseguir identificar quem que é minha mãe, quem que é meu pai, quem que é, sei lá, meu esposo, quem que é meu primo, quem que é minha tia. Enfim, vamos pensar na forma com que a gente salva os contatos no nosso telefone. Uma outra dica que eu vou revelar, que eu vou aqui dividir para vocês, vou ter que olhar aqui para não me perder, é uma forma da gente, assim, se cuidar da nossa saúde, né? Eu acho que é muito comum, né? Assim, eu brinco que quando a gente vai para o exterior, a gente tem que ter um cuidado redobrado da nossa saúde, porque tudo é muito novo, né? O ambiente é novo, comida, clima, ritmo de vida, a socialização. Então, a gente tem que estar muito atenta a como que nosso corpo vai responder a essa mudança drástica que a gente passa, né? Cheias de altos e baixos. E, né, infelizmente, né, a gente não tem, muita gente, a maioria, a gente não tem condição de ir para o exterior com uma boa reserva financeira, né? Às vezes, muita gente vai para o exterior sem um plano de saúde, ou então você vai com um plano de saúde, mas não consegue manter esse esse plano de saúde, ou então pode acontecer ter um sistema público, mas por um motivo X você não conseguir acessar esse sistema público, for difícil de entrar no sistema, ou for uma situação meio urgente. Então, para você que se encontra aí no exterior, ou você que vai no exterior, vai sem plano de saúde, não tem uma reserva aí para emergência médica com você neste momento, universidades médicas, hospitais universitários são muito bacanas para você aí encontrar uma oportunidade de fazer um exame, de checar aí a sua saúde, né? Ou até mesmo de fazer um tratamento. Geralmente, independente aí do país, muitos países, né? Cada mês eles têm aí uma campanha, né? Uma campanha do câncer de mama, campanha do colo do útero, campanha do câncer de próstata, campanha da vacinação para X. Então, existem essas campanhas também no exterior. E os hospitais universitários, eles são assim um ambiente excelente para você encontrar aí um caminho para participar dessas consultas, para participar desses exames de uma forma gratuita.
É burocrático? É. É trabalhoso? Na grande maioria das vezes, sim, mas vale muito a pena. E eu vou falar de um exemplo pessoal meu. Nos meus 2 primeiros anos fora do Brasil, eu tinha um plano de saúde, depois disso, eu fiquei sem plano de saúde. E durante essa época, eu não deixei de me cuidar. Eu fiz a checagem, né? Chequei aí a minha saúde, o meu corpo, em hospital universitário. Então, eu fiz aí exames de câncer de mama, Papa Nicolau, todos esses exames. Eu fiz aí nessas campanhas que os hospitais universitários fazem. E uma outra coisa, o hospital universitário, ele é um ambiente assim muito legal, porque tem aí também a questão da pesquisa, né? As pesquisas científicas, as pesquisas universitárias. Então, pode acontecer, por exemplo, de você estar no hospital universitário, aí você vê um cartaz ou um mural chamando voluntário para, estamos fazendo uma pesquisa sobre dor de cabeça e estamos querendo pegar voluntários que têm dor de cabeça para este tratamento. Se você tem interesse, entre em contato aqui. Então, assim, isso é muito bacana. Você passa por uma triagem que eles não aceitam, né? Qualquer pessoa. Então, se a pessoa depende da pesquisa. Então, tem pessoas, tem pesquisa que não aceita grávida, a pessoa tem que ter uma certa faixa etária ou a pessoa não pode estar tomando certo medicamento. E aí, se você passa, você faz ali, né, dá um check-up, você faz ali uma checagem, e se algo for diagnosticado ou identificado nessa checagem, eles têm por obrigação te encaminhar para tratamento. E isso eu não vou saber se todos os países fazem esse acordo, mas tem um acordo científico na comunidade científica que se você é voluntário de uma pesquisa e durante a pesquisa algo é diagnosticado em você, os pesquisadores têm sim que te encaminhar para tratamento. Eles não podem te deixar ali sem tratamento. Trazendo aí uma experiência pessoal da importância disso, durante uma campanha do teste de câncer de mama que eu fiz nessa época que eu estava sem plano de saúde. Eu fui no hospital universitário, fiz o teste do exame de mama e ali eu vi cartaz, né, que fala, chamando para voluntário para teste sobre pele e eu estava com um problema na minha pele. Então aí eu fiz a checagem, fiz teste, cheguei a fazer um tratamento para a minha pele por conta aí de uma pesquisa universitária. Então, eu sugiro, às vezes você não vai encontrar essa informação tão fácil na internet. Às vezes essa informação ela fica meio que ali mais contida, né, na comunidade universitária. Então, se você não conhecer pessoas aí que estão nesse ambiente, é muito difícil de soltar, né? Então, eu te aconselho aí, além de você ir na internet, você também se aventurar aí no hospital universitário da sua cidade, ou então na universidade médica da sua cidade, e principalmente olhar os murais, que aí você vai encontrar muita pesquisa, e vai ser muito bom que você vai ampliar o seu social, você vai conhecer mais gente, isso aí você vai saber, né? Vai conhecer outros ambientes, vai conhecer outras pessoas. Então, aí tem vários vantagens dos desdobramentos aí dessa sua visita ao hospital universitário da sua cidade no exterior. E aí, voltando com essa questão do cuidado da saúde, né? Como eu falei, né? Cada caso é um caso, então tem gente que sai com plano de saúde, tem gente que tem um dinheirinho guardado para, né, quando vai para o exterior para cuidar da saúde, e tem gente que não tem. Independente da forma ou do motivo que te levou a ir para o exterior, é muito importante você ter uma reserva financeira para emergências médicas e também para quando você
tiver que sair do país por qualquer motivo, isso é muito importante, gente. Eu acho que a emergência médica, eu utilizei aqui os casos, né, que já foram muito claros, e para sair do país também. E às vezes os dois motivos se encaixam. Voltando a esse cliente meu da Sérvia, né, que trabalhou na Ásia e caiu e bateu a cabeça e quebrou o ombro e a clavícula, por um motivo X, ele não podia fazer uma cirurgia no país que ele estava morando. Uma cirurgia, utilizar o sistema público de saúde para fazer uma cirurgia lá. Ele não podia. E a cirurgia, ele não tinha o plano de saúde. E a cirurgia no privado custava muito mais que R$ 100.000. E ele não tinha esse dinheiro. E aí ele teve que sair do país dele para fazer essa cirurgia, sair do país que ele estava morando para ir para o país dele, porque lá ele tinha direito a fazer essa cirurgia gratuita. Mas ele não tinha condição de sair do país dele. E ainda mais na situação dele, né? Ele não podia sentar em qualquer lugar do avião, ele tinha aí que sentar num lugar mais, numa poltrona mais confortável. Então, aí a passagem seria mais cara. Então, olhem para você ver. Aí, amigos, a família dele ajudou para ele ter que sair do país, ir para o país dele e fazer essa cirurgia. E com relação a essa reserva financeira, né, eu aconselho quando você for abrir uma conta no exterior, converse com o gerente do banco, converse com a pessoa que está te atendendo, né? Pergunta, fulano, como que eu faço para transferir dinheiro para o Brasil? Como que eu faço para receber dinheiro do Brasil? Como é que é a questão do imposto, pagar imposto? Eu posso ter uma poupança para emergência médica, ou se eu quiser sair do Brasil? E eu já vi muito caso também de pessoas que trabalharam, né, saíram do país de origem, foram para o exterior, juntou uma grana muito boa, e aí essas pessoas, por um motivo X, quiseram ou tiveram que sair do país que estavam trabalhando. E elas não poderiam retirar o dinheiro que elas tinham salvado do país. E aí, resumo, foi um trabalho imenso. Essas pessoas perderam dinheiro, que elas tiveram que pagar uma taxa muito alta, ou tiveram que pagar uma pessoa, sabe, para mandar dinheiro para elas no país de origem. Enfim, é muito importante você esclarecer com o gerente do seu banco todo esse tipo de questão, sabe? Ah, eu posso, sei lá, se eu tiver X mil na minha conta, eu posso retirar todo o dinheiro da minha conta? Qual que é o procedimento? E se eu me encontrar numa situação que eu estou no hospital, estou internada, estou desacordada, eu posso autorizar fulano a vir aqui com a minha carteirinha do banco, com a minha identidade, para fazer movimentação em meu nome? Como que é isso? É muito importante. Mesmo que você já tenha aí a conta do seu banco no exterior, que você converse sobre essas possibilidades com o seu gerente de banco. E aí, dependendo, claro, né, se você tem aí uma pessoa de apoio, você fala para ela, fulano, meu banco é esse, se acontecer isso comigo, você tem que entrar em contato com essa pessoa para fazer determinadas movimentações, enfim, é muito importante a gente ter, sim, considerar esses tipos de risco, esses tipos de situações quando a gente está morando no exterior. Enfim, eu acho que essas aí são todas as minhas dicas. Eu espero aí que você faça um bom aproveito delas. E me conta se você mora no exterior, você que mora no exterior, você tem uma dica para quem gostaria de ir para o exterior.
e navegar de uma maneira mais tranquila, uma maneira mais saudável. Divide aqui com a gente nos comentários. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!